E a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, o Duda fala Barci. Eu leio como o português Barci, mas eu não tenho certeza. Você tem, Duda Teixeira? Não. A gente fala 50% aqui, acerta a metade. Ah. Então a esposa do Moraes, Viviane Barci de Moraes, foi alvo de sanções do governo Trump com base na lei Magnitsky. Ela que comanda o escritório de advocacia Barci de Moraes, no qual trabalham seus filhos Juliana e Alexandre Barci de Moraes, entrou na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC na sigla em inglês. O LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, do qual Viviane é sócia administradora, também foi atingido pela medida. Na Receita, a atividade econômica principal do LEX é treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Em nota, o Departamento do Tesouro americano afirmou o seguinte a respeito das sanções, aspas, hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, do Departamento do Tesouro do ZEUA, impõe sanções ao LEX, Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, Lex Institute, por seu apoio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Moraes foi designado pelo OFAC em 30 de julho de 2025 por usar seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão no Brasil. Viviane Barci de Moraes, esposa de Moraes, que atua como chefe do Lex Institute, também foi designada hoje. Fecho aspas. A nota também destaca declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent, sobre o ministro do Supremo. Aspas. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes, enquanto ele viola os direitos humanos. Fecho aspas. Em outro trecho do comunicado, o Departamento do Tesouro americano fala em uma rede de apoio financeiro a Moraes. Aspas. O Instituto Lex atua como uma holding para Moraes, sendo proprietário de sua residência, além de outros imóveis residenciais. A propriedade nominal de muitos desses imóveis foi transferida de Moraes e sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Moraes, Viviane, é a sócia-gerente do Lex Institute e tem sido a única gestora e administradora do Lex Institute desde sua criação em 2000. No ano 2000, né? Juntos, o Instituto Lex e Viviane detêm o patrimônio da família de Moraes. Fecho aspas. Em nota divulgada no site do STF, Moraes criticou a iniciativa do governo Trump contra sua esposa. Aspas. A ilegal e lamentável aplicação da lei Magnitsky à minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Independência do judiciário, coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho e o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Como integrante do STF, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Fecho aspas. A gente separou também a nota do Supremo a respeito das sanções impostas a Viviane Barci de Moraes. Aspas. O STF lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa de Moraes. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar do magistrado. Fecho aspas. Agora vamos à nota do Itamaraty, que também criticou a decisão do governo Trump contra a esposa de Moraes. Aspas. O governo brasileiro recebe com profunda indignação o anúncio pelo governo norte-americano da imposição da lei Magnitsky à esposa de Moraes e ao instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida no comunicado divulgado na manhã de hoje. O recurso do governo Trump à lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu com êxito de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. Representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, como já manifestado recentemente por um de seus coautores, o deputado James McGovern. Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo STF. O Brasil não se curvará a mais essa agressão. Fecho aspas.
Já o secretário de Estado americano Marco Rubio também se pronunciou sobre a decisão do governo Trump contra a esposa de Moraes. Escreveu no X, aspas, os EU estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses do EU, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Fecha aspas. Ao comentar as sanções impostas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que a anistia é o único remédio para diminuir a temperatura, referindo-se à crise entre EU e Brasil. Vamos acompanhar. Os Estados Unidos acabam de sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir o opositor político, somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje. Vocês vão ver no decorrer do dia. Bom, Eduardo falou ali em 2019 a família Bolsonaro não estava nem aí para eventual perseguição política que podia ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, como já estava sendo feito na raiz do inquérito das fake news. A família Bolsonaro estava pendurada ali com investigação sobre o esquema do Flávio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fez pressão contra a CPI da Lava Toga, que ia justamente investigar as condutas de ministros do STF, inclusive a do Dias Toffoli, pela abertura daquele primeiro inquérito relatado sem sorteio por Alexandre de Moraes. Então a família Bolsonaro nunca assume a sua responsabilidade pela extrapolação de poder do STF que ela própria alimentou, que ela própria turbinou. E não foi por falta de aviso, porque eu e outras pessoas estávamos avisando que aquele era o momento e a via constitucional para conter a escalada autoritária do STF. E, obviamente, não admite também a parcela de responsabilidade do bolsonarismo com essas iniciativas aí de reversão do resultado eleitoral, que já foram aqui descritas na abertura do programa e fartamente na nossa obra, no portal, na Cruzoé, etc. Então, só para contextualizar a situação atual, nós, aqui, de O Antagonista da Cruzoé, nós temos um monte de matérias, um monte de análises, um monte de comentários críticos em programas audiovisuais sobre as condutas dos ministros do STF e, principalmente, talvez como nenhum outro veículo, sobre essa parceria de esposas que atuam em escritórios de advocacia com maridos juízes que têm poder político dentro do poder judiciário. Essa parceria matrimonial que eu estou falando, os chamados power couple, né, esses casais poderosos. A Eliana Calmon, numa entrevista histórica aqui ao Papo Antagonista, ex-ministra do STJ, que combatia o filhotismo e depois isso que ela chamou de acasalamento perfeito, né, com as mulheres faturando fortunas em escritórios de advocacia, porque aí são contratadas para defender clientes muito ricos que têm problema com a justiça, esses grandes empresários, e o marido lá exercendo poder político no poder judiciário. Esse é um problema grave. Esse problema foi alvo de um escrutínio muito detalhado numa matéria assinada por mim na Cruzoé, cujo título é Cai o tráfico, fica a influência. É uma matéria sobre esse lobby, sobre, inclusive, a impunidade geral por tráfico de influência, que chegou a ser apontado pela Lava Jato. Então caiu a configuração do crime, mas ficou a influência, ficou o lobby. E está lá detalhadamente um monte de condutas e episódios que ilustram tudo isso. Agora, como isso tem que ser resolvido? Isso tem que ser resolvido aqui no Brasil. E o caminho de sanção de um governo estrangeiro abre margem para outros problemas. Então, eventualmente, você pode ter um governo do Partido Democrata americano impondo sanção a um juiz que condene um petista simplesmente porque o petista é um aliado político. E aí se alega perseguição política. Então, esse tipo de razão alegada dá uma margem para interferências de governos estrangeiros no poder judiciário brasileiro, e isso não pode ser bem visto.
Só registrar aqui antes do comentário do Duda Teixeira e do Ricardo Kertzmann. A gente estava falando da sanção à esposa de Alexandre de Moraes e da repercussão. O Eduardo Bolsonaro também fez uma publicação na rede social X. Eu quero destacar só 2 trechinhos. Primeiro, a abertura que ele fala: recebemos com gratidão a notícia das medidas adotadas hoje pelos Estados Unidos. Aí ele cita várias pessoas ali do governo americano, etc. E lá no terceiro parágrafo, ele diz o seguinte: as ameaças de Alexandre, feitas por meio da imprensa, de encarcerar, adversários políticos caso as sanções não cessassem, não tiveram qualquer efeito. Pelo contrário, só reforçaram a convicção de que estamos lidando com terroristas e a América nunca negocia com terroristas. Então está chamando aí o Moraes de terrorista, né? Na prática, é isso que ele está fazendo a partir de matérias que atribuem determinadas intenções aí ao Alexandre de Moraes. Ricardo Kertzmann, o que você destaca disso tudo? Aperta o botão do microfone, não esqueça, e não precisa fechar, hein? Mas eu tive que fechar porque eu estou espirrando muito. Olha, a despeito de toda essa situação relativa ao STF, de todos os abusos que supostamente são cometidos pelo STF aqui no Brasil, como você mesmo falou, isso é assunto interno. Quem tem que cuidar dessas coisas é o Brasil, é a sociedade brasileira e não os Estados Unidos. Mas é ainda pior, Felipe, quando essa lei Magnitsky está sendo aplicada de forma totalmente atabalhoada. Quando em determinado momento eles invocam, justificam para poder punir a esposa do Alexandre de Moraes, a questão, e o Alexandre de Moraes, quando eles falam em prisões preventivas, olha, se o pessoal de lá, se esse departamento, se esse escritório americano souber que mais de 200 mil pessoas aqui no Brasil são presos preventivos, ainda não foram julgados e às vezes acabam, quando são julgados, as suas penas são menores do que o tempo que permaneceram em prisão, vai ter muito trabalho essa lei Magnitsky. Outra coisa que chama bastante atenção e mostra como é tudo muito atabalhoado, muito sem critério, quando se fala também em financiamento, está punindo a esposa dele porque ela financia o marido, também não é verdade. O patrimônio da família adquirido através, em grande parte, se for o caso, pelo escritório de advocacia da esposa, isso não significa financiamento das atividades do marido, até porque o marido tem um salário no STF que é suficiente para poder mantê-lo. E olha, como eu comentei também no programa Meio Dia em Brasília, hoje mais cedo, com você inclusive e com o Duda também, isso aí, essa decisão, para mim, ela é a pá de cal em qualquer possibilidade de anistia para o Bolsonaro, porque eu duvido que os ministros do STF não vão ficar solidários a ele nessa situação e vão permitir que qualquer texto que seja aprovado no Congresso seja validado depois na Suprema Corte. Duda Teixeira. Uma das coisas que me chamou a atenção aí nessa história é que o Departamento de Estado então traz não só então a Viviane Barsi de Moraes sob sanções, mas também esse tal de Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, né? Eu fui até atrás desse Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, não achei nenhum site, não achei aulas que tenham dado eventos, você não acha nada sobre palestra, apesar de estarem registrados ali como uma empresa que cuida de treinamento profissional, gerencial. Isso é o que está dito ali no registro dessa empresa. Além da gente não ver nada na sua área de atividade, tem essa outra informação então que o Departamento de Estado traz, que é usada como uma holding patrimonial. Ou seja, uma empresa que gere ali o patrimônio daquelas pessoas, o que é muito comum de acontecer no Brasil entre empresários. Então, o empresário às vezes tem medo de sofrer uma ação na justiça e perder o que tem, então ele cria uma empresa e que também isso ajuda também, a hora que precisar passar a herança, os impostos são menores. Então, o que o Departamento de Estado está revelando para muita gente é que havia essa empresa que tinha essa finalidade, mas era usada para administrar esse patrimônio do Moraes e da Viviane Barsi, né? E a gente também tem
Já reportagens de outros veículos da imprensa, o site Metrópolis já trouxe essa história de que mansões, casas em Campos do Jordão, que eram da família Moraes, foram compradas por essa empresa. Então, ainda que isso seja legal, né, não estamos falando de um ato ilícito, de um ato ilegal, é tudo um pouco meio estranho, né? Porque que fica feio para um ministro da Suprema Corte usar esse tipo de artifício. E aí, por que então teve essa decisão de colocar sanções na Viviane e no Lex Instituto? Porque quando vem a decisão da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, já está muito claro ali que qualquer pessoa, qualquer empresa que dê apoio material ao Alexandre de Moraes poderia também sofrer sanções. E aí, essa expressão apoio material, às vezes aparece como apoio financeiro. A gente nunca sabe muito bem o que se trata. Vai muito da interpretação lá do Departamento de Estado ou do Executivo, né, da Casa Branca, que vão ver o que é. Olha, isso aqui é apoio material, isso aqui não é. E aí se entendeu que a Viviane, além de ser a sócia administrativa do escritório Barsi de Moraes, também tinha essa participação nessa outra empresa, Lex Instituto de Estudos Jurídicos, e aí que a início ela estava dando esse apoio material, o apoio financeiro ao Alexandre de Moraes, por isso ela também foi alvo de sanções. E agora amplia-se ainda mais esse leque de possíveis sanções da Magnitsky, porque agora pessoas ou empresas que dão apoio financeiro à Viviane também correm o risco de sofrer sanções. Muito bem, e a Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira 22 Eduardo Bolsonaro e seu porta-voz e autor de várias de suas notinhas, Paulo Figueiredo, por coação ao longo do processo de ação penal do golpe, crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, que foram investigados pela Polícia Federal, ficaram de fora da denúncia. Segundo a peça, ambos articularam de forma livre, consciente e voluntária ameaças relacionadas à imposição de sanções estrangeiras contra magistrados e contra o próprio Brasil, a fim de evitar a condenação do ex-presidente e de aliados no caso da trama golpista. Aliás, a gente está falando aqui dos dois, que são o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Né? Malafaia e Bolsonaro ficaram de fora, portanto. O PGR Paulo Gonet escreveu o seguinte, abro aspas, a pressão a que se referiam os denunciados viria não só na forma de atos concretos, dirigidos a oprimir os julgadores da ação penal, sobretudo seu relator, como também tinha por objetivo infligir danos a todo o Brasil, com repercussão altamente deletéria sobre a economia geral do país. A ideia subjacente era a de lançar a culpa pelas medidas na atuação do STF. Desse modo, capturariam a opinião pública, os setores produtivos e os cidadãos em geral, voltando-os contra a corte. Com isso, exacerbavam as injunções extrajurídicas por uma solução de leniência, mesmo que fosse contra o direito, para com Jair Bolsonaro e corréus nas ações penais em curso. Fecho aspas. Quer dizer, estavam usando ali como instrumento de pressão para que Jair Bolsonaro fosse aliviado no julgamento. Gonet acrescentou em outro trecho da peça o seguinte, aspas, a efetivação de sanções crescentes convenceu os denunciados de que as ameaças e os males já infligidos estavam produzindo resultados sobre a disposição dos ministros julgadores. Com isso, animavam-se ao recrudescimento das manifestações de coação. Buscavam deixar explícito para o público e para os demais julgadores do STF que as medidas de que lançavam mão para intimidar os julgadores eram eficazes. Dados extraídos dos aparelhos celulares de Jair Bolsonaro, apreendidos por ocasião da execução de medidas cautelares de busca e apreensão autorizadas pelo STF na petição, comprovam-no. Fecho aspas. Eduardo e Paulo reagiram à denúncia da PGR por meio da seguinte nota, abro aspas. Recebemos pela imprensa a notícia de mais uma denúncia fajuta dos lacaios de Moraes na PGR, dessa vez sob a alegação de coação. Sobre isso, vale esclarecer. 1. Vivemos no EUA, sob a jurisdição, portanto, da Constituição Americana, que na sua primeira emenda garante o direito de to petition the government for a redress of grievances. Peticionar ao governo para corrigir abusos e injustiças. E é exatamente isso que estamos fazendo e continuaremos a fazer. 2. A mera criminalização do exercício de um direito constitucional em outra jurisdição configura a prática de repressão transnacional contra US persons. Essa é justamente
uma das bases das sanções aplicadas a Moraes por violações de direitos humanos, bem como das tarifas comerciais impostas ao Brasil. Quem adere a esse tipo de conduta sujeita-se às mesmas penalidades e aprofunda ainda mais a crise entre Brasil e Estados Unidos. 3. O momento da publicação, logo após novas sanções do ZEU, evidencia a perseguição política em curso. Mas é uma perda de tempo, não nos intimidaremos. Pelo contrário, isso apenas reforça o que temos afirmado repetidamente, que a anistia ampla, geral e restrita é o único caminho para o Brasil. Meias medidas apenas agravarão o problema. Aguardaremos muito pacientemente a comunicação do processo pelas vias legais competentes entre Brasil e Estados Unidos para nos manifestarmos formalmente. Fecho aspas. Olha, pode-se discutir, evidentemente, a configuração da coação, etc. Só uma reflexão que precisa ser feita, como a gente já fez das outras vezes. Não é porque o sujeito está nos Estados Unidos que ele pode fazer um monte de coisas em relação a um monte de coisas que violam a Constituição brasileira. Então, você tem uma alegação aí que não é inteiramente verdadeira, embora, repito, cada um possa fazer o seu juízo sobre a configuração no caso específico. Mas você está fora do país tendo determinadas condutas que violam a legislação brasileira, se isso ficar configurado, isso não pode ser encoberto pelo fato de você estar sob a jurisdição de outro país, pelo fato de a Constituição do outro país ser diferente. Tem algumas coisas que produzem efeitos no Brasil e, portanto, as autoridades brasileiras têm alguma legitimidade. Repito, precisa fazer uma análise jurídica mais específica e detalhada sobre o caso específico. Ricardo, você quer comentar algo rápido? A gente está bem apertado aqui. Bom, até porque, só complementando o que você disse, os crimes pelos quais ele está sendo indiciado estão sendo cometidos contra autoridades aqui no Brasil. Pois é, Duda Teixeira. E estranho que o Jair Bolsonaro não tenha sido também denunciado, né? Porque ele estava sendo acusado ali de mandar R$2 milhões para o filho, para financiar ele lá, para o filho fazer essas coisas, né? No final ficou de fora.